Só um pequeno disclaimer antes de avançarmos para o episódio de hoje. Esta conversa com estes convidados foi gravada por videochamada e, portanto, também derivada de alguns problemas técnicos. A qualidade de som entre mim e os convidados está bastante diferente. Eu penso que, de forma geral, se consegue perceber bem, mas, de facto, nota-se essa diferença na qualidade e quero pedir desculpa por isso. Eu tentei resolver ao máximo na parte da edição, portanto, eu espero que, mesmo assim, seja um episódio de que gostem e seja um bom momento de companhia na mesma. Olá, Sherry! Sim, eu sei que só passou uma semana de intervalo, mas acredita em mim quando eu te digo que já tinha saudades de dizer isto e, obviamente, saudades de pegar aqui no meu microfone e conversar contigo. Bom, quanto ao tema deste episódio, eu acredito que o título já te tenha dado pistas suficientes sobre aquilo que me traz aqui hoje, portanto não vou fazer muito mais suspense. Ou seja, o meu intuito é também explicar-te o porquê da minha ausência na última semana e, portanto, sim, é verdade, podes chamar-me Mestre Sandra. Do quê? Não sei bem ainda, mas oficialmente no papel eu concluí o meu mestrado, yay! O que significa que tenho o título de mestre e a esperança de que isso me venha a abrir portas no mundo profissional. E, portanto, como eu estava a dizer no início, o motivo pelo qual eu não trouxe um episódio a semana passada foi porque estive precisamente a preparar a minha defesa, que se realizou na passada quinta-feira e, como é natural, diria eu estive um bocadinho nervosa, estive estressada e queria mesmo focar-me naquilo e ter a certeza de que tudo corria pelo melhor, além de que, mesmo que eu conseguisse pensar e preparar em algo para te trazer, eu sinto que poderia ficar sempre muito aquém, porque seria feita à pressa e para isso eu prefiro não o fazer de todo. Mas sem mais mimimis, como eu disse, correu tudo bem, muito melhor do que eu estava à espera, para dizer a verdade. E isto não é discurso de quem diz eu não estava nada à espera, não estava nada a contar. Obviamente que eu trabalhei para ter uma boa nota, mas surpreendeu-me mesmo assim. E eu não sei se estás a passar por uma situação parecida. Se for esse o caso, boa sorte e vai correr tudo bem. Se não for o caso, ou se já passaste por isso, acredito que te podes identificar com a minha experiência. E obviamente, eu achei que seria aqui mais interessante, mais dinâmico e apropriado também não estar aqui hoje sozinha a falar, até porque eu acho que isso seria um bocadinho aborrecido. Tipo, quem sou eu para achar que alguém quer ouvir assim tanto da minha experiência do mestrado? Portanto, eu decidi chamar alguns dos meus colegas, dos meus amigos do mestrado, que também passaram por um processo muito semelhante. Sem mais demoras, vou introduzir-vos a esta malta, que são duas pessoas, parece que eu estou a falar de uma multidão, mas a Adriana, a minha querida Adriana, Olá, prazer, boa tarde. prazer, cá está ela, Estou numa reunião. e o Vicky, que curiosamente não é a sua estreia, porque ele esteve, aliás, ele foi o meu primeiro convidado aqui no Salve Seja para falar do Girl Code e Bro Code. Se não ouviste o episódio, podes sempre ir ouvir nas plataformas habituais. Vicky, olá! Olá. Cá está ele. Malta, quão entusiasmados estamos por estar aqui hoje. Super. Sim, estou no programa da Cristina, mas melhor, percebes? Bom, eu espero que a Cristina não venha ouvir isto, porque eu não quero aqui criar um conflito com a Cristina Ferreira, o que seria. Malta, tenho saudades vossas, pá. É verdade. Pá, Sandra, também tenho algumas saudades tuas. Algumas Bastante até. limitadas. Não, sim, bastantes. Eu vou contentar-me com o algumas. Pronto, porque senão iríamos entrar aqui numa discussão que não seria saudável, Vicente. Mas como é que vocês têm passado? Como é que têm estado? Como é que está a vossa vida? Entusiasmante? Nem por isso? Super entusiasmante. Não saio de casa há mais de 2 semanas. Super. Sei-me, estou igual. Dentro do possível, em 2020 o entusiasmante que existe é mesmo, tipo, hoje... Ai, peço desculpa. Hoje eu não só saí da cama e vi uma série, hoje fiz mais algo. Por exemplo, hoje fiz um bolo, uau! Uau, bolo de quê? Eu hoje comi um bolo. Eu não fiz bolo nenhum. Foi só um exemplo, na verdade. Ok. Que desilusão. Eu estava super entusiasmada para saber do que era o bolo. Eu não comi nenhum bolo hoje, mas ontem fui ao Starbucks. Isto não é patrocínio, obviamente, mas vocês sabem que é tipo o meu conforto de outono e, portanto, foi a melhor parte do meu dia, da minha manhã, porque depois tive que me confinar, não é? Como todos.
Malta, vamos passar aqui ao que nos traz hoje, aqui a reunir, que é o mestrado, não é? Que foi onde nós nos conhecemos e que concluímos agora. O Vicky ainda não defendeu, mas vai correr tudo bem. Mas já tens a tua tese também terminada, portanto tens mais do que coisas, digo eu, para falar sobre este assunto. E, portanto, eu tenho aqui alguns tópicos que quero falar convosco, algumas perguntas para saber da vossa experiência e, primeiro, obviamente, quero saber o que é que vos levou a escolher este mestrado, que, by the way, convém mencionar, se calhar, o nosso mestrado, nós somos todos da mesma turma, é o mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação do ISCTE, que também, obviamente, não me patrocinou nada para eu estar aqui a dizer isto, mas pronto, just in case. Mas digam-me, contem-me coisas. Não sei quem é que quer começar. A Adriana, se calhar, vamos por ordem alfabética. Ok, boa. Pensava que estávamos aqui a entrar na questão dos géneros e já estaríamos aqui a fazer um double standard, toda uma conversa para acontecer. Amiga, tu sabes que eu não sou dessas. Eu sei, amigo, claro que sim. Ninguém mandou chamar-te Adriana. Exato. Olha, sabes que isso tem sido um problema. Os meus pais, quando me deram o meu nome, eu sou Adriana de Almeida Rodrigues Afonso, mas eu tenho 3 A's no nome. E eles eram para pôr o Rodrigues. E eles puseram o Rodrigues porque ficaram com medo que eu fosse sempre a primeira em tudo e fosse uma pessoa muito infeliz. Então puseram o Rodrigues para Spice It Up. E Spice sou mesmo. A Spice sou bué. Sabes, boé Spice. Eu sou toda uma Spice Girl. Bem, porque eu escolhi este mestrado, isto é a coisa mais ridícula de sempre, mas eu acabei a licenciatura e fui trabalhar num banco, que foi a pior experiência da minha vida até hoje. E eu odiei aquele ano todo. Então, eu numa busca de fuga, porque eu não queria ir-me embora sem ter uma justificação, porque eu detesto sair das coisas, eu disse, ok, se calhar o que eu tenho que fazer é entrar no mestrado. Procurei todos os mestrados que havia, tipo, em Lisboa, interessantes. Gostei deste por causa do ramo de internet, que é o ramo que nós estamos, né? E candidatei-me só a este mestrado. Isto foi tipo, ok, isto vai ter de acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer, eu vou entrar. Então, pronto, depois entrei e vim a descobrir até que uma amiga minha da mesma licenciatura que eu, que também fez uma pausa de um ano, tinha-se candidatado ao mestrado, a Tânia. E pronto, foi basicamente isso. A verdadeira razão foi para fugir a um trabalho que eu odiei com tudo possível, que é possível Entendo. odiar algo. E, e então depois tive de dizer ao banco, olha, não vou ficar mais porque entrei no mestrado e tenho de ir embora. Oh, que pena. Bastante inteligente, bom método. Então e tu, Vicky? A minha história é também bastante controversa. Eu não me candidatei ao mestrado onde nós estamos. Eu lembro-me disso. Eu já não me lembrava, mas agora lembrei-me. Eu candidatei-me a um mestrado chamado Estudos de Internet do ISCTE. Que flopou bué. Ou seja, ele abriu e depois, como não teve alunos que chegue nem fundos que chegue, fechou. That's kind of sad, though. Então, o que é que aconteceu? Eu estava muito triste e desamparado quando recebo uma chamada, que por acaso foi de uma pessoa que agora é meu orientador. Mas já lá vamos. E ele diz-me, pá, isto fechou, temos aqui um problema, o máximo que podemos fazer é tipo inscrevê-lo tipo na 4ª fase do mestrado de comunicação no ramo da internet. E entra eu. Pois, convém eu entrar, senão vou ficar bastante chateado. Convém. Então eu apareci lá um bocado desamparado, também tipo, passado 2 semanas de aulas, tipo, afinal entrei, estou aqui. Então tu só apareceste no nosso mestrado já quando tinha começado, é isso? Sim, já tinha passado 2 semanas, mas depois já tive tratado das coisas todas. Mas sabes que eu lembro-me de... Ou se calhar não, epá, é que eu lembro-me, e a Adriana provavelmente também se lembra da primeira aula, que foi com o Jorge Vieira. Eu estou aqui a dizer nomes, porque não se passa nada. Eu lembro-me da aula da apresentação, que foi, olha, uma gufa. Foi horrível, porque primeiro éramos 80 pessoas numa sala e quando ele diz que cada um se vai apresentar, 80 pessoas, eu fiquei, isto não me está a acontecer. eu não pago para isto. E eu lembro-me que tive logo aí, eu depois dessa aula pensei, eu não vou fazer amigos no mestrado. E estava a aceitar. E vocês agora perguntam, mas porquê, Sandra? Porquê é que estás a dizer isso? Porque quando chegou a minha vez de me apresentar, vocês já me conhecem minimamente e sabem que eu, quando estou nervosa ou numa situação desconfortável, fujo muito para a brincadeira e para a palhaçada. E, portanto, eu estava a apresentar-me e disse, o que não foi mentira nenhuma, que foi, eu tirei jornalismo na ESC, portanto na Escola Superior de Comunicação Social, mas não quero ser jornalista.
E eu lembro-me que disse isso e o Jorginho estava a olhar para mim e fez tipo uma cara do género oh, ok, did not see that coming. E eu pensava para mim, eu não havia necessidade de dizer isto, porque é que eu fui dizer isto? E pronto, e eu pensei, bom, as pessoas devem estar aqui à minha volta e pensar, que ganda croma. Isso foi aula de quê? Teorias? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pronto, é que teorias tinhas aquele problema que tínhamos os 4 ramos ali Era Nós Exato. da malta de jornalismo. E eu sinto que, tipo, eu não sei, opá, obviamente que as pessoas não se devem lembrar sequer de mim, mas eu sinto que se calhar levei um bocado de shade, tipo, da malta de mídia e jornalismo, que é um dos ramos, porque eu estava literalmente a dizer que não queria ser aquilo que eles provavelmente querem. Eu acho que sempre tivemos aulas com todos os ramos. Houve sempre alguém de média e jornalismo a fazer shade para nós na internet. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Algumas vezes. No fundo, é eles, no fundo, a saberem perfeitamente quem é que lhes vai roubar um emprego, não é? É assim, eu estou-me a rir, mas é de nervoso, porque. Sabem perfeitamente, tipo, sou jornalista. Sim, sim, mas ele sabe, mas ele faz jornalismo online. Yeah. Ele faz marketing digital. O que é que Mas tu ele faz fazes? Marketing digital. Olha, eu estou-me a rir, mas é de nervoso, porque eu venho de uma licenciatura que é de jornalismo, portanto. Eu venho de ciência política, pessoal. Eu sou mais esperto. Não, eu sou o pior. O que é estudos Não, europeus? tu, Quando as tu, pessoas tu. te perguntavam, olha, mas esse curso dá para o quê? Dá para saber da Europa, portanto, sei a economia da Europa. Eu sinto que esse é bué aquele curso que tipo a tua tia, da parte do pai, estou a criar um cenário hipotético, mas quando tu vais almoçar, lá, tipo almoço de família, toda a gente pergunta, então, o que é que estás a fazer agora? E nessa altura tu dizias tipo, estou a tirar uma minha licenciatura, uau, estás a tirar o quê? Estudos europeus, não é? É, estudos europeus. Estudos europeus, muito bem. E isso dá para o quê, filha? O que é que isso dá? É que é boa conversa de tia, avó, primo afastado, que nunca quer saber da tua vida durante o ano todo, mas que depois, nesses momentos, procura a oportunidade perfeita para te fazer sentir um calhau. É verdade. Não, Isto acontece. ainda nem é o que é que isso está. Então e gajas? Quanto Ah, muito é gajas? pois. Olá. Meus queridos, estava aqui, nós estávamos aqui a falar das nossas licenciaturas e eu queria também vos perguntar quais é que foram as maiores diferenças que sentiram em relação ao mestrado e à licenciatura. Vicente, por favor, Não houve muitas diferenças. Eu também tirei a licenciatura no ISCTE, então Verdade. aquilo foi ser de um sítio para o outro e tipo, foi bastante tranquilo. Ah, Ter aquele level up de exigência, não é? E o que é preciso. Mas também foi uma levada de ar fresco, porque eu estava farto de falar de política. Ou seja, para ti foi muito mais a área que acabou por mudar de certa forma, não é? Do que propriamente a parte. Ou seja, a faculdade era a mesma. Tu também mantinhas contacto com o pessoal da licenciatura, não é? Eu lembro-me quando chegaste trajado, Claro. isso foi. chegou, arrasou e eu fiquei tipo, sim senhor, respect. Que este mano, eu não te conhecia, nunca tinha falado contigo ainda, mas eu pensei, respect, porque ele está aqui mesmo na dele, trajado, tipo ganda Dux. E tu, Adriana? Eu sinto que passei do pré-histórico para o digital, basicamente foi a maior diferença que eu senti, porque eu vim de letras, não é? Do pré-histórico dos tempos, e depois de repente estava numa faculdade e num curso, né? Eu sinto que tipo, o nosso curso realmente é o melhor ramo, neste caso, que é tipo, digital everywhere. Yes. E depois, foi como a Vicente disse, tipo a exigência. Apesar de ser igual à licenciatura em termos de notas e tudo mais, eu senti muito mais exigência da parte dos professores em comparação com letras. Foi algo que notei grande diferença. Especialmente com os professores que tivemos no primeiro ano, aquilo foi... Lembro-me de sairmos de cadeiras e estarmos, uau, isto foi demais, este gajo vai nos lixar no final do semestre, como é que eu vou passar esta cadeira? E a cena de não ser testes, tipo, é tudo trabalhos ao final do semestre, Isso é que ou corre bless. bem, ou corre tudo bem mal. Yeah. Isso foi bué da bless. Yeah. Ai, Jesus. Eu fiquei bem contente quando percebi que, tipo, na maior parte dos casos... Aliás, eu acho que nunca cheguei a fazer um exame ou um teste.
mas o facto de ser trabalhos não só acaba por ser mais interessante, porque trabalhas efetivamente temas que te interessam, e uma coisa que eu senti relativamente, ou seja, uma das principais diferenças que eu senti em relação à licenciatura foi efetivamente o facto de estar a especializar-me numa área e também poder trabalhar temas e ter uma liberdade para trabalhar temas que me interessavam. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre Guilty Pleasures, não sei se vocês se lembram, em fãs, e isso nunca aconteceria na minha licenciatura. Portanto, obviamente que também na licenciatura acabas por ter aquelas bases que tens que ter, e nós mesmo assim tivemos teorias da comunicação, agora no mestrado, e para mim foi boa a parte 2, mas acho que, por exemplo, eu na licenciatura não sentia muito isso, e muitas vezes tive que fazer trabalhos que, pá, de análise económica e cenas assim que eram terríveis para mim, e no mestrado nunca senti isso, portanto acho que isso foi fixe. Mas uma outra diferença que eu pessoalmente senti foi passar de uma faculdade, que era a ESC, que era tipo, era um apartamento, vocês não estão a perceber, era tão pequeno, tipo, que eu acho que nunca me perdi na ESC, mesmo, nem no primeiro dia. E depois, obviamente, toda a gente sabia tudo, toda a gente. E no ISCTE, e vocês sabem disto, porque muitas vezes eu liguei-vos ou mandei-vos mensagem de desespero à procura da sala de aula, até ao final. Tipo, aquilo é enorme. Isso é verdade. Epá, assim, letras é um bocado assim também, mas eu perdi-me também a primeira semana no Isqueté, na primeira semana logo, tipo, aí o primeiro mês, andei a perdida, sem saber muito bem como é que aquilo era, mas depois como arranjei lá estágio e tive que trabalhar lá, depois no espaço de um mês outra vez consegui decorar o Isqueté todo, já sabia tipo tudo sobre o Isqueté, portanto foi o que me ajudou neste caso, foi trabalhar lá. Pois, eu lembro-me disso, eu lembro-me que no início, tu, a Luana também, não é? Com outra amiga nossa, e eu não sei se. Eu lembro-me que havia mais. Eu cheguei a entrar na biblioteca e havia lá um colega nosso que não era do nosso ramo, mas eu lembro-me de o ver nas outras aulas, e ele estava lá também a trabalhar na biblioteca. Portanto, eu até fiquei. Eu nunca tinha visto isso acontecer, ou seja, haver essa possibilidade numa faculdade de os alunos trabalharem lá, mas acho que é interessante, acho que pode ser interessante, não sei, tu também terás essa experiência e poderás também dizer melhor se o foi ou não, mas acho que é engraçado. Queria perguntar-vos, agora vai ficar spicy, Ui, que é o seguinte: quais é que foram as vossas primeiras impressões sobre as pessoas? Eu não vou dizer tipo do curso em geral, porque é muita gente, mas já que tínhamos a especialização do ramo, vou apontar para o ramo, ou se quiserem ser mais específicos, podemos só resumir isto a nós que estamos aqui, não é? a Adriana não curtiu de mim a primeira vez que. Quando, Oi, não tem nada a ver com isso. Ai, o que eu Não fui digas fazer? isso. Não porque digas isso, que as pessoas vão pensar que eu sou antipraxe, ó Vicente. tu disseste estas palavras, eu só ia dizer que apareci lá trajado e ela não curtiu do meu ar. Que é basicamente o mesmo, por outras palavras. Eu só achei. Só achei Está implícito, está implícito. interessante alguém no mestrado ainda sabe vestir o traje. Foi Interessante. Não, e que também acho interessante toda essa dinâmica. Como não ser shady e ser tipo soft? é interessante, no meio daquela multidão, termos um colega de traje. Foi só isso. Sim, mas é assim, Vicky, pá, isto sem merdas. Eh, sem merdas. É uma coisa que sai à vista, portanto, estamos lá todos, aparece um mano trajado, a gente repara, não é? Portanto, é inevitável. Estava à espera que fizesse um comentário, mas nunca houve. Eu também acho que, sim, eu também nunca, acho que nunca houve assim um comentário por parte de professores. Professor não, mas imagina, eu chegar trajado à quinta-feira na aula de fãs e o professor de fãs, que é o Jorge, dizer assim, então, está aí a apoiar o seu clube, uma merda qualquer. Mas o Jorge era aquele professor que ele reparava em coisas particulares de cada um, pelo menos em algumas pessoas, e depois brincava. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Acho que comigo nunca aconteceu, mas eu também era só uma rapariga normal. E ó, Tu és nada, Sandra, Sandra, tu és tu não mega és nada especial. normal. Ninguém é só normal. Obrigada. Não, eu vejo isso como um elogio. Eu vejo isso como um elogio. Não, mas opá, era aquela rapariga que chegava, sentava-se e pronto. E às vezes dizia umas parvoíces, mas pronto. Eu não me lembro como é que eu fiz amigos. Eu não sei como é que nós nos conhecemos, eu não me lembro bem,
Porque a Tânia e o João, que são também nossos colegas, eu já os conhecia, porque eles tiraram a licenciatura comigo, então eu estava sempre com eles. E eu só me lembro da Sandra, foi a única pessoa que eu, assim, decorei bem como é que isto aconteceu, que foi tipo, porque foi literalmente eu ganhar 2 pares e dizer-lhe, Sandra, não era Sandra, é só, opa, olha, desculpa, eu gosto mesmo dos teus brincos. É que eu lembro-me, bué, de reparar a Sandra. É assim que isto começa, pá, é assim que isto começa. Yeah, mas foi mesmo assim, juro. E aí eu lembro-me que, tipo, como eu vos disse, depois daquela primeira aula da apresentação, eu estava tipo, it's ok, eu não vou ter amigos, mas não faz mal, também só venho aqui 2 horas, portanto, não há de ser nada. Mas eu queria, bué, tipo, eu gosto, bué, de conhecer pessoas e de socializar, portanto, estava, tipo, naquela. E quando tu falaste comigo, eu fiquei tipo, será que vou fazer uma amiga? E pronto, e depois fiquei muito contente, porque foi aí que eu integrei. Eu depois lembro-me que já havia kinda um grupo que se estava a formar, tanto que havia uma conversa no Facebook à qual depois me juntaram, mas a minha porta de entrada, salve seja, foi a Adriana. Eu não me lembro do resto. Não sei como é que isto aconteceu. Sei que a Adriana não curtiu de mim, mas pronto. Não, eu curti toda a gente. Eu sinto que. Eu não me lembro se fui eu o elo entre toda a gente. Porque eu meti conversa com bem gente. Porque a Luana e a Catarina gostavam de K-pop. E eu, assim que descobri que elas gostavam de K-pop, eu fui logo. Eu lembro. Não sei se fui eu que meti conversa, não sei se foi. Eu não me lembro mesmo como é que o nosso grupo se foi. Coisa muito genética. Ai, estou-me a lembrar agora de uma coisa. No Amigo Secreto do ano passado, sim. Ai, o amigo secreto. Não fizemos este ano. Pois não. Vocês me excluíram no primeiro ano, mas pronto, está-se bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu que organizei ao Vicente, acho eu. Foi? Não sei. Será que fui? Não, Depois não fui. Não, e depois diz que. Não, Vicente. Não. Oh, Vivi. Ok. Mas olhem, eu estava agora a lembrar-me de uma cena, porque isto foi antes de sequer vos conhecer e de falar convosco, que foi. Eu acho que até foi antes daquela aula de apresentação de toda a gente, que toda a gente, as 80 pessoas falaram. E eu estava à entrada, tipo, alone, by myself, e houve uma rapariga que me perguntou qualquer coisa. E eu não sei, eu não sei explicar. Eu às vezes não consigo explicar o que é que acontece com o meu cérebro, mas eu literalmente, ela é tipo da nossa idade, bué nova, e eu tratei-a por você. Eu não sei o que é que se passou comigo. E foi tão constrangedor que ela virou-se para mim e disse: trata-me por tu, por amor de Deus. E eu, desculpa, não sei, eu também não sei explicar o que é que acabou de acontecer. Foi sem querer. E depois dessa interação eu pensei: uau, Sandra, tu já achas que não vais fazer amigos, mas agora então esquece isso. Não, eu por acaso achei-vos bem dinâmicas. Achei a cena um bocadinho mais dinâmica dele. Obrigada. Eu lembro-me que nós sentávamos à porta das salas. Eu acho que foi aí. Eu acho que foi aí que fizemos amizades. Acho que a gente Mas está sempre lá bem atrás. recentemente. Fluiu bué, não foi? Mas eu sou muito esta pessoa que é, eu ao início se ninguém falar comigo eu estou bué no meu canto, estou um bocado tímida, mas se me derem trela, meus amigos. Começo bem conversas. Tu és essa pessoa. Estava na vibe tipo, também não vou ter amigos aqui e tal. Mas também já cheguei com 2 semanas de atrás e pensei, calma aí que isto. Malta, eu queria perguntar-vos, e isto diz muito sobre o tipo de pessoa que nós somos, que é fazer trabalhos no dia antes ou com antecedência? Preparar com antecedência, mas tipo, fazer. Foi isso. E Foi isso. Escolher o tema, fazer tipo, ok, é isto que eu quero tratar, é isto que eu vou planear, e tipo, oh meu Deus, faltam 2 semanas. Ou faltam 1 semana. Tenho 5 trabalhos para fazer. Bem, tenho aqui 13 textos para ler, tranquilo. Quanto tempo é que eu tenho? O quê? 2 dias? É agora? É. Eu conheço muitas pessoas que são exatamente assim, mas ou seja, a minha experiência mudou um bocadinho da licenciatura para o mestrado também, porque eu na licenciatura, primeiro nós tínhamos, ao contrário do que aconteceu no mestrado, nós na ESC tínhamos, ou seja, avaliações ao longo do semestre, e depois havia uma exceção de uma cadeira ou outra em que tínhamos exame no final, mas ou seja, não acontecia aquilo de na mesma semana tens 20 trabalhos para entregar, 20, salvo seja, e aquilo que me aconteceu no mestrado é que eu também, entretanto, comecei a trabalhar e eu na licenciatura planeava sempre as coisas com antecedência e gostava de fazer tudo com calma, mas no mestrado dava por mim, ok, ainda tens tempo
e chegava a semana em que se tinha que entregar, e eu ficava tipo, oh, ok, ainda não tenho nada, se calhar vou mexer o cu. Isso aconteceu muito, mas não era uma coisa que eu fizesse, porque eu não. Ou seja, há contextos em que eu trabalho bem sob pressão, mas quando toca a trabalhos eu gosto sempre de fazer com antecedência, mas no mestrado falhei um bocado nisso. Quer dizer, correu bem, mas estressou-me imenso. Pá, eu acho que cheguei no mestrado ao ponto de fazer desistência estratégica, que é, não, na primeira fase não consigo. Deixa-me já lá mandar um telefonema à professora a dizer que vai ser em segunda, um e-mail à professora a dizer que vai ser só em segunda fase. Isso é problema. Yeah. Eu cheguei. Vocês lembram-se daquela cadeira que nós tivemos de prática? Acho que era práticas discursivas. Eu tive que deixar para a segunda fase e eu estava toda cagadinha. Foi a pior cadeira da minha vida. Eu tive 10 naquilo. Eu tive que deixar para a segunda fase e estava cagadinha porque pensei, bom, se eu chumbar, chumbei. E isso é chato, era chato, mas eu não consegui fazer em primeira fase de todo, porque lá está, aconteceu aquela coisa de termos muitos trabalhos, pronto, na mesma altura. Eram 5. Yeah. Eu quis Não é? deixar eu quis fazer a primeira fase por causa disso que tu disseste, porque eu já sabia que ia chumbar. Tipo, eu não sabia como passar aquilo. E eu sabia, se chumbasse, efetivamente eles iam me dar dicas como passar à segunda. Yeah. Então, foi o meu truque, mas eu lembro-me, chorei bué, fogo. Eu em 17 anos nunca tinha chumbado a nada. Foi choque. Yeah. É uma experiência traumática. Eu também já chumbei a uma cadeira por 9,4 na licenciatura e não recomendo. Não recomendo. Isto é mesmo a gozar, é gozar com quem trabalha. Aquela cena do é 10, só preciso de um 10. Yeah. Yeah. O que eu recomendo é não usem os conhecimentos que deviam ter adquirido nessa cadeira que quase chumbaram para a vossa dissertação. Yeah. Justo, completamente. Eu não nada. usei. Eu não usei nada de O práticas problema, para a o tese. problema é que, não, o problema é que eu usei. E foi tudo. Tudo hoje foi toda a prática. Ai, não posso. E depois a minha orientadora, mas tu não aprendeste isso? Eu, epá, não. Não no Falar sentido, nisso. não no sentido que não me ensinaram, mas no sentido em que eu não ouvi. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes, tipo que eu tive 1001 reuniões, LOL. Nas 2 reuniões que eu tive num ano, E a Susana perguntou-me, a minha orientadora, então, aprendeu isto na aula com o Tiago? E eu só pensava, Ai, nunca me disseram isso, por acaso. Só houve uma vez em que o meu orientador me entalou um bocado numa reunião. Porque ele entalou-me um bocado numa reunião porque ele começou-me a perguntar uma definição de uma cena que eu supostamente mencionava. Então andei ali às voltas, tentei. Eu às vezes uso muito o truque de falar assertivamente para dar a entender que estou bem na cena, mas não faço ideia do que estou a dizer. E ele respondeu: pois, está bem, mas. E eu fiquei: ok, pronto, mas vamos prosseguir. Ok, acho que já me safei desta. Olha, eu queria vos perguntar se vocês, durante alguma altura do mestrado, se arrependeram ou ponderaram ficar só pela pós-graduação. Portanto, não avançar para o segundo ano, que seria da dissertação. epá, surgiu-me esse pensamento há coisa de 2 meses. o ano 2020 foi tudo. Congela, não congelo, congela, não congelo. Eu fiquei. Então, mas se é só para quê? Se eu congelar a merda da matrícula, volto em 2021, quando puder sair à rua e voltar a poder ir para a universidade. Pensei, Pois, eu eu não percebo. consigo, eu não quero fazer tese, eu não. Vou congelar, vou viver a minha vida. Foi dramático. Vou tirar um curso em psicologia, não dá, não estou a conseguir, este mestrado está a dar cabo de mim. E depois pensava, não é pena, não vou desistir. Mas eu tive para desistir. E ainda pensei ali entre janeiro Olhem, e esperem aí, abril. façam uma pausa, desculpem, é que acabou de se me cair os fones e isto fez um trabalho, não, um barulho no chão, espera aí, eu ainda não me estou a ouvir, mas estou quase. Ó Sandra, e um Patreon onde tu postas esses erros de gravação? Isso é que rendia, pá. Tipo bloopers. E, meus amores, digam lá, eu quero muito saber, provavelmente eu já sei, provavelmente já tivemos esta conversa, mas anyways, como é que surgiu, portanto, falando agora da tese, da dissertação, como é que surgiu o tema, como é que foi esse processo, se vocês tiveram o mesmo tema desde o início, se foram mudando, contem-me tudo. Quem é que é? Vicente? Não Queres? é bonita, portanto, pá, pode ser. Na medida. Eu vou explicar. Ah, nós tínhamos uma cadeira que era desenho de pesquisa, não é? Uhum. Em que nós precisamos de arranjar tipo um tema para pesquisa e convinha seja o da dissertação, não é? Uhum. E estávamos no dia em que era preciso dizer alguma coisa ao Tiago. Certo. Já lembro-me disso. Eu estava tipo meia hora na sala de estudo com malta da minha licenciatura, tipo a fritar bué, não tinha tema nenhum. Então de repente fui à casa de banho e no meio da minha urina
no ato de terminar, Que lembrei-me visual. de grande ideia e pensei, puto, enquadramento para as eleições europeias no Twitter. Top, pá, siga. Ok. Peguei nas minhas coisas e disse, puto, tenho tema, vou para as aulas, vá, tchau. Ah, fui, e já na ideia de ser rejeitado, ponderei ser o primeiro a dizer e disse, eu tenho aqui uma ideia, setor. E ele gostou. E eu disse, então nem ia estar nem a ser desta. Uau, que história incrível! Mas é assim, eu devo confessar que em relação ao meu tema, eu não sei se vocês tinham esta ideia, mas eu lembro-me de olhar para a questão toda da tese, da dissertação, e pensar que iria ser muito complexo encontrar um ganda tema, tipo um tema que era bué novo, era ganda cena, tipo que ia demorar bué tempo, e acabou por surgir de uma forma bué natural, porque eu literalmente juntei duas coisas que me interessavam e consegui juntá-las e depois fui afunilando, porque o primeiro tema que eu sugeri não foi, portanto era a base, mas aquilo que eu acabei por fazer no final foi uma coisa muito mais específica. Mas eu achei que. Eu até pensei para mim: epá, isto foi mais fácil do que eu estava à espera. Eu achei que ia demorar meses até encontrar o tema perfeito, mas depois também percebi uma coisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tinha a ideia de que a tese de mestrado era uma coisa que tinha que ser bué inovadora. E a verdade é que. Tu podes pegar numa coisa que já até foi bastante trabalhada, mas dar uma nova perspectiva, ou seja, não tem que ser um tema que nunca foi feito. E eu tinha um bocado essa ideia errada, portanto eu acho que isso acabou por facilitar também o próprio processo. Mas Adriana, conta-me de ti. Antes da Adriana, posso contar? Ah, Antes da Adriana, desculpa, posso dizer aqui uma frase que me foi ditada, claro, claro, que claro. mudou tipo a minha perspectiva. Força. Isto foi uma pessoa, foi um aluno de doutoramento, que me disse isso quando eu estava na licenciatura. Ele disse-me: pá, jovem, tu não precisas de inventar a roda. Já ninguém inventa a roda. No doutoramento tu não inventas a roda. No doutoramento tu arranjas um novo design para o espelho retrovisor. Estou a amar a analogia. Mas é isso. Yeah. Tu, Verdade. no mestrado, mudas a pintura do carro. E eu, puto, Poema. poético. Mudou a minha vida. Disse, puto, porquê é que eu estou aqui com tretas? Mais nada. Então, mas Adriana, conta-me lá. É assim, eu estava com a mesma ideia que tu. Eu queria algo que ninguém tinha feito. Eu, teoricamente, fiz um tema que quase ninguém fez no mundo. Yeah, true. Por acaso, E foi engraçado porque, opa, isto é uma história um bocado clichê e um bocado cheesy, por assim dizer, mas eu é tinha melhor ser acabado de conhecer alguém que ainda está na minha vida e nós estávamos a conversar e eu estava bem estressada, eu quero fazer sobre alguma coisa que envolva K-pop e tal. E na altura, ele, pronto, eu e o Bruno já estávamos próximos e ele sabia que eu fazia roleplay, que estava a fazer roleplay online. E ele disse, olha, tipo, isso é uma cena bem fixe que tu fazes, tipo, é um hobby que tu tens desde miúda, porque é que não fazes sobre isso? Eu acho que não sabia disso. Como é que eu não sabia dessa origem? Não fui eu que, opa, não fui eu que pensei no tema, foi mesmo ele que me deu a sugestão e eu peguei. Estás a ver? Uau! Palmas para o Show Bruno. Muito bem. É é verdade. só porque o nosso mestrado, não sei se vocês sabiam, mas sempre que aparece aí uma notícia ou uma informação que houve uma tese de mestrado tipo qualquer sobre anime ou sobre uma cena boa tipo estranha, é sempre o nosso mestrado. Pois, Vais yeah. ver quem é que fez e a peça é nós. Oh, malta, estou-me a lembrar agora de uma coisa que eu ia dizer há pouco e depois esqueceu-se-me. Que foi, estávamos a falar na questão do ramo e a falar do nosso ramo, e vocês sabem que eu tive quase para não estar no nosso ramo. Eu estava muito indecisa entre o ramo de internet e rede, e comunicação em rede, e o de cultura. Portanto, nós teríamos sempre aquelas aulas gerais, não é? Que não eram assim muitas, mas provavelmente, porque pelo menos eu comecei a conhecer-vos melhor nos ramos, não é? Nas aulas que nós tínhamos em específico, e eu tive quase para ir para o ramo de cultura. Eu só não, porquê? Porque eu gosto de cultura e não sei o quê, beca, beca, vocês sabem. Só que o meu raciocínio foi: Sandra, tu já tiraste uma licenciatura em jornalismo, tu já estás a gritar por desemprego, pelo menos vai para um ramo que te dê algo mais e que também te interessa. Igual, Sandra. Eu Yeah. também queria ir para a cultura. Queria bem para indústrias culturais ou uma cena assim. Indústrias criativas e Exato, indústrias Muito bem. criativas. Eu queria bem ir para isso. E depois eu pensei, eu quero ir para o desemprego ou quero ter hipóteses? E pronto, por aí eu escolhi a internet. Mas sabem Eu que tenho licenciatura em ciência política, portanto é desemprego com extra steps e pensei,
Estudos de internet parece que está emprego. Foi exatamente o mesmo processo. Eu pensei, o que é o futuro? O futuro é a internet, ok. Eu ter internet no currículo já é algo. E abdiquei das indústrias criativas. Mas sabem que uma coisa que eu fiz para compensar, entre aspas, o facto de ter acabado por não escolher o ramo de cultura, foi sempre que eu tinha a opção de escolher uma opcional e havia opcionais de cultura, eu escolhi. Eu escolhi gestão das indústrias criativas e depois houve uma cadeira no segundo ano que eu escolhi de marketing cultural, que foi das melhores cadeiras que eu tive neste mestrado, e das melhores professoras também. Bem, mas malta, também porque já estamos aqui com um bom tempo avançado do podcast, eu queria vos perguntar aqui só mais umas coisas assim, breve. E pronto, em relação. Desculpem, eu agora estou só aqui a ler um bocadinho o guião para não me esquecer de nada. Só em relação a à questão do tema, queria só vos perguntar se hoje, olhando para o trabalho que fizeram e para a vossa escolha, se teriam mantido, se estão satisfeitos ou se, entretanto, vos surgiu ideias e vocês teriam mudado o tema, se tivessem a oportunidade. Eu posso Quer dizer, primeiro, Adriana. responder. Posso responder e a minha resposta é: se eu soubesse o que sei hoje, fazia este mestrado outra vez e outra vez e outra vez. Até amei o mestrado. Foi sofrido, foi dor, mas amei o mestrado, adorei tipo, as cadeiras que tivemos, adorei os nossos professores, eu gostei mesmo. E também foi a questão de o trabalho que eu tenho hoje, que eu adoro também. Foi muito graças a este mestrado. E por isso eu não abdicaria, nunca voltava atrás e mudava, acho que ficaria sempre neste mestrado. Pá, e ter uma cadeira de fãs foi incrível, até hoje, essa cadeira. Foi incrível. Eu ficava sempre bem ansiosa por ter essa cadeira, porque eu sabia que primeiro não ia ser todo monótona e depois porque íamos falar e ter discussões muito interessantes, e então acho que foi das minhas partes favoritas. Uma coisa, só para ser cheesy, não os tinha conhecido se não tivesse feito este mestrado e foi das melhores coisas de 2018. Acho que foi mesmo conhecer-vos. Same! Oh, that's so cute! Same! Pá, em relação à minha experiência, se mudava alguma coisa, no mestrado não mudava, porque eu até acho que estudos de internet em inglês ia tipo lidar com tipo com a malta estranha. Tipo, eu não estou para isso. Portanto, não mudaria o mestrado. E tema de mestrado. Pá, se eu tivesse de mudar, mudaria, no fundo, faria outra vez, para agora acabar em junho e mostrar que sou muito bom. Mas é só por isso. Eu acho que também mudava a tese. Eu também mudava a tese. Poupar 150 euros de prorrogação para entregar em novembro. Isso também não interessa. Mas está feito. Já somos praticamente todos mestres. Pronto, o Vicky falta só a defesa. Bom, em relação a mim, eu acho que não teria mudado o meu tema de todo. Eu gosto muito daquilo que trabalhei e também vos disse isto várias vezes, apesar de muito stress que também acabei por ter, mas aconteceu-me várias vezes lembrar-me de ideias que davam, que eu achava que seriam muito, muito interessantes explorar numa dissertação, também, sobretudo, tendo a experiência de fazer uma e sabendo mais ou menos naquilo que consiste. E então eu lembro-me de comentar, até com a Adriana, questões ligadas ao body positivity, que é uma coisa que me interessa muito também. Portanto, isso aconteceu, mas eu acho que não teria mudado, porque acho que acabou por se enquadrar bem naquilo que eu também estudei. Malta, eu tinha aqui mais umas coisas para perguntar, mas era mais sobre a defesa, pronto, e se calhar não vale a pena estar a entrar muito por aí. Mas eu queria só, antes de terminarmos e de nos despedirmos, falar de uma coisa que, primeiro, aliás, isto acaba por se enquadrar no mesmo tema. Festas no mestrado, fui a uma. Vicky, desculpa, eu acredito que as festas no ISCTE sejam incríveis, mas aquela foi terrível. Pá, aquela foi um bocado horrível, sim. Foi terrível, mas pronto, deu para divertir, de certa forma, mas achei a festa terrível. Mas eu lembro-me eu sabia que no mestrado iria ser sempre um bocadinho diferente, porque lá está, nós tínhamos aulas à noite, da parte do final da tarde, depois também era uma turma muito grande, nas aulas com mais gente, ou seja, eu própria não sabia como é que iria funcionar a nível de socialização, mas eu sempre tive aquela coisa do, será que também vai haver assim festas fixes e vai ser tipo como na licenciatura? Não foi de todo, eu tentei, ainda assim, mas também é relativa. Não sei se vocês tinham expectativas em relação a isto, se calhar mais a Adriana, porque tu, Vicente, também já vinhas do ISCTE.
E eu continuo a ir às festas, às festas todas da licenciatura na mesma, não é? Pronto. Ias às festas, já não vais. É quando vier 2021 eu já me sinto bué cansado. Estou tipo, "Ai, foda-se, festa." Festas, eu durmo às 10 da noite, malta. Como assim festas? Festas têm que começar às 5 da tarde agora, pá. Para a malta se Ah, eu começar a não. habituar. Para a Não, malta eu se habituar. deito mais duas, não tenho a paixão que eu estou ali. Ai, tipo, é da música. Opa, é assim, eu já disse, eu andei na Faculdade de Letras, toda a gente sabe que a Faculdade de Letras não dava festas muito boas, Tem e eu não mandado fui a ouvir nenhuma música. festa, eu não fui a nenhuma festa de discoteca, na verdade, eu não estava para aí, não tinha tempo, Yeah. na verdade. Eu tentei bué, mas pronto, mas fui a uma e cheguei a ir. Estou-me a lembrar agora de uma coisa. Eu cheguei a ir tipo a um sunset antes de uma aula que nós tivemos, pai, no segundo semestre, e eu vou dizer, pronto, não há problema, não é? Também a pessoa não vai ouvir isto, mas eu cheguei a essa aula um bocado tocada. Tu estás, como um colega meu da licenciatura disse, já estou menstruado. Em vez de dizer mestrado, ele disse menstruado. Tu já estás Já tu menstruado. mesmo. Mas pronto, mas eu lembro-me que tipo, entrei nessa aula até passado para aí 15, 20 minutos e estava do género, Sandra, be normal. Be normal, não fales, não precisas de falar agora, tu quase não participas nesta aula também porque ouves muito pouco do que está para aqui a ser dito. Portanto, senta-te só, vai acenando com a cabeça e pronto. E acho que acabou por correr bem. Mas já, lembrei-me agora disso. E outra questão relativamente a celebrações é, pronto, é muito triste, não é? Pela situação que nós estamos a atravessar, mas claro que eu idealizava, assim como idealizei em relação à bênção, festejar assim como como este estado acabasse, ou seja, reunir o pessoal e fazer uma jantarada, e pronto, né? Estamos na merda, mas pronto. Eu imaginei, eu tinha isto tanto na minha cabeça, especialmente porque a tese foi tão difícil, eu pensei, ok, quando for tipo defesa, eu vou apanhar uma borracheira, desculpem as palavras, mas eu vou perdê-la, vou ficar no chão, tipo, vai ser a noite. Cantador. Depois, eu pensei, ok, temos restrições, mas também não está too much. E não é que na nossa defesa foi quando as restrições voltaram, tipo, Yeah. totalmente agressivas. E pronto, eu passei com o meu namorado, né? E foi bom. Também foi bom. Olha, não estou a reclamar. Apanhei uma borracheira, não foi uma cadela, mas foi boa. Pá, eu acho que Olha, nem E isso. bem, e Acho que nem foi uma noite boa. Foi uma noite boa para festejar. Olha. Sinceramente, naquilo que nós podemos conviver, foi bom. Foi Olha, preciso. Senhora. explicar porque é que os meus planos estão arrasados. Posso, Sandra? Ainda há tempo. Podes, sim, claro. Vou explicar. Então, assim, eu tinha um plano muito simples. Eu só queria ir defender. E basicamente eu queria mandar a minha família e os meus amigos todos ir almoçar. Portanto, num restaurante que havia ali no Isqueté, que era o Senhor António, Tony. Eu e um amigo meu, que já é mestre, não é? Já é menstruado. Íamos papar um hambúrguer que era um crioula, que tinha uma rodela de ananás. Nós tivemos 5 anos a falar mal daquele hambúrguer, então nós dizemos, "Puto, a gente vai perder o medo e vamos papar o hambúrguer." E agora, na tua defesa e na minha defesa. Então o que é que isto é impossível? Porque já não vou poder ir à universidade no dia da minha defesa. 2, o Sr. António faliu devido à Covid, obrigado por me foderes o melhor sítio do Isqueté. E pronto, já não há hambúrgueres para ninguém. Senhor António, eu comi tanto lá. A gente se jantou lá muitas vezes, agora é que eu me estou a lembrar. Ele veio muitas vezes marmita, porque uma gaja é pobre, mas desculpem. Eu também, mas a gente chegou a jantar lá. Aquelas batatas sim, fritas sim. que o homem fazia, meu, aquilo era mesmo bom. Xa. Agora pergunto-me, onde é que eu vou comer uma dose de batatas fritas às 5 da tarde? Não vou. Obrigado, Isqueté. Mas ó Vicky, em relação ao hambúrguer, é assim, podes sempre recriar em casa. Mete-se uma rodela de ananás, há até aqueles boiões de rodelas já de ananás. Bom, olhem, eu mamei uma garrafa de sangria. A maior parte sozinha, porque, pronto, por acaso tive a sorte, tive uma amiga minha que veio aqui ter comigo e isso foi, tipo, bué bom, porque se eu ficasse sozinha e ficar só, não foi para isto que eu trabalhei. Mas pronto, meus caros, eu tinha aqui umas coisas mais sobre, lá está, sobre a defesa e também sobre discutir as expectativas em relação a esse momento, mas também porque o Vicky ainda está à espera da sua defesa, acho que podemos guardar isso para uma conversa futura, até porque já vamos aqui com um bom tempo de conversa, mas quero agradecer-vos por me terem feito companhia e por terem vindo aqui partilhar as vossas sábias experiências. Pronto, e é sempre um prazer falar convosco. Muito obrigada. Obrigada, Sandra.
queres falar connosco, não precisas de ser em podcast. Podes simplesmente ligar. Olha, é assim, estás-me a mandar uma dica. Tu vê lá, ó Noélia. Ok? Nunca mandaria dicas. Muito bem. Quanto a nós, Sherry, por hoje despedimos-nos, não é? Mas para a semana cá estarei e volto, não vou fazer nenhuma pausa, prometo, mas estarei cá para mais uma boa conversa. E se calhar é melhor prometer que não seja boa, ou seja, é melhor não prometer que seja boa porque também não quero criar expectativas, não é? Pronto. Até lá, vamos falando pelas redes sociais. Se ainda não segues, é só procurares por Salseja Podcast no Instagram e Facebook. Envia-me também por lá os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio. Já sabes que podes mandar por mensagem de texto ou áudio. E sim, envia-me dilemas que me metam a suar ou pensar o que é que eu faria nessas situações. Encosta-me à parede. Salve seja. Bom, se calhar já chega. Tenho que me calar. Vou-me calar agora. Bye!